Carlos, me ouve? Não te ouço, Carlos. Não me ouço? Ah, não, eu estou sem som. Agora Para sim. me ouvir. O Jorge já sim. entrou Você também. Falta só o Luiz Carlos entrar. Pronto, consegui. Estava brigando aqui com o iPad, mas já deu certo. Olha, para nós que somos de uma geração anterior, É, o domínio da tecnologia é um desafio maior, né? eu gosto, mas tu já viu, né? É eu vou muita abrir coisa com essa homenagem. ao Líbano. Tudo bem? Que bom. O Luiz Carlos não entrou Beleza. ainda. Ótimo. Muito bom. Já tem uma aqui dizendo que é descendente de libaneses. Ok, tá vendo? Eu já li aqui. É. Tá vendo? Estão começando. Farid, são 4 horas. Se quiser começar, o Luiz Carlos deve estar entrando. Ok. Senão a gente ainda não termina. Boa tarde a todos. Na tarde de hoje, nós damos sequência aos nossos webinars, que nós estamos abordando os temas exportação para os Estados Unidos. Nesta tarde, esse é o quarto dos webinars, que nós temos hoje mais de 700 inscritos já nesse nosso evento, e nos sentimos bastante felizes em poder estar com vocês. Eu gostaria de dizer alguma coisa, peço que tenham compreensão, estou prestando uma homenagem ao Líbano, ao povo libanês, à comunidade libanesa, da qual eu pertenço. Eu que falo muito para vocês aqui no Mascate, e eu estou prestando uma homenagem aos mascates, aos libaneses, aos filhos de libaneses, aos netos de libaneses, a toda a comunidade, pelo trágico acidente que aconteceu lá. Foi uma tragédia enorme. Eu tenho contatos com familiares e tenho conversado bastante com as pessoas. Foi alguma coisa impressionante. Então, eu peço que vocês me perdoem, que me aceitem dessa forma essa minha homenagem, que é uma homenagem da nossa FACESP, do Grupo Oxford, da Invest São Paulo e da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo. Hoje, nós temos, vamos para a abertura do evento, vai ser feita pelo senhor Jorge Teixeira Pinheiro, que é o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, entidade que reúne 2.300 associações comerciais dentro do território nacional. O Jorge Teixeira Pinheiro é membro fundador de diversas entidades empresariais e atuante tanto na representação da livre iniciativa como empreendedor. É casado, pai de 2 filhos, com longa carreira e vasta experiência, assumiu várias funções na diretoria da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agricultura do Acre, chamada ACISA, entidade que ele presidiu por 3 mandatos. Também ocupou o posto de presidente da Federação das Associações Comerciais do Acre, FEDERACRE,
ex-diretor financeiro da Confederação, Jorge Pinheiro participa ativamente da instituição desde a década de 70. Participou da fundação da Federação do Comércio do Estado do Acre, é membro fundador da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Acre, governou o Rotary Internacional no Distrito 4720, que deve ser o maior do mundo, um dos maiores do mundo, pelo menos, entre 2001 e 2002. É membro fundador da Loja Maçônica Manuel Marinho Monte, número 8. Atualmente é presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, presidente da União de Entidades de Comércio e Serviço, UNEX, e vice-presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em novembro de 2018, foi reeleito para mais 3 anos de mandato como presidente da CACB na gestão 2019 a 2021. Eu conclamo agora o meu querido amigo Jorge para fazer a abertura oficial desse nosso evento de hoje. Muito obrigado. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo, Farid Murad, e dizer que eu me sinto muito honrado em ser convidado por vocês, especialmente pelo Farid, mas queria agradecer também ao Carlos e ao Luiz Carlos por esse momento que nós estamos vivendo. E, rapidamente, dizer que me sinto honrado porque eu conheço muito mais o irmão do Farid Murad, que é um médico que mora aqui no Acre. Eu vivo no Acre, eu moro no Brasil, mas vivo no Acre. E o Farid é irmão do Labib, e eu gosto muito. Aliás, o Labib foi o médico que, como é que a gente diz mesmo, que pegou o Fabrício, meu primeiro filho, e somos amigos de mais de 50 anos. Então, me sinto honrado em estar participando desse momento com vocês, desse momento do Brasil, e é importante que eu possa, se vocês me permitirem, rapidamente falar um pouco da CACB. A nossa Confederação das Associações Comerciais do Brasil é a entidade mais antiga das Américas. A primeira associação comercial do Brasil foi fundada em Salvador, em 1812, tem, portanto, 216 anos ou 218 anos, e, em seguida, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é a segunda, e depois, no norte, a Associação Comercial do Pará, que 3 anos atrás fez 200 anos. Mas as associações comerciais do Brasil são a maior organização em defesa do comércio, dos serviços, da indústria, porque a associação comercial, Carlos, reúne todas as formas de comércio, de serviço, de indústria que o Brasil tem. Nós temos, no Brasil, 2.300 associações comerciais funcionando. Nós temos mais de 500 associações comerciais que têm mais de 100 anos. Nós temos uma participação no Brasil inteiro, em todos os municípios, em 2.300 municípios do Brasil, de 5.000 e pouco que nós temos. E, claro, nós estamos falando de São Paulo, onde é a maior entidade do Brasil representativa, que é a FACESP, que reúne em torno de 420 associações comerciais dessas 2.300. Mas, em seguida, nós temos Minas Gerais, nós temos o estado do Paraná, nós temos Santa Catarina, antes nós temos o Rio de Janeiro, nós temos a Bahia, nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos o Brasil nas associações comerciais e que tem uma representatividade muito grande. É muito importante o trabalho que a FACESP e que vocês estão fazendo, divulgando, para que os nossos empresários olhem um pouco mais para o mundo exterior, além do Brasil. Nós sempre discutimos que o Brasil é muito grande, nós temos uma população de mais de 220 milhões de habitantes, o que significa
esses milhões de consumidores. E, aparentemente, os nossos empresários se satisfazem com esses consumidores. É importante que agora, e principalmente agora, com essa pandemia, nós possamos nos voltar para o comércio exterior. A CACB e as associações comerciais do Brasil têm uma representatividade nas entidades mundiais muito grande. Rapidamente, Farid, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu queria dar alguns exemplos de representação. Por exemplo, o comércio, as empresas comerciais, pequenas indústrias, têm uma oportunidade única de se voltarem para o comércio exterior agora. Primeiro, nós temos o SEBRAE, que tem uma expertise muito grande em treinamentos, em condições de financiamento. Hoje, a estrutura do Ministério da Economia ela está voltada para exportações. É evidente que nós só vemos falar em grandes números, de grandes empresas, e principalmente de produtos primários, como é o caso da agricultura. Mas é necessário que o nosso comércio, que a nossa indústria entenda que os principais países do mundo, e vamos dar só o exemplo da Itália, o comércio exterior ele é representativo das pequenas e médias empresas, ao contrário do Brasil, que tem uma representação no comércio exterior muito pequena. Então, é importante que nós possamos agrupar-nos e a associação comercial pode ser um elo importante dessa divulgação do comércio exterior voltado não só especificamente para os Estados Unidos, mas para qualquer país do mundo. A CACB participa, representando as associações comerciais, da comunidade dos países de língua portuguesa, que é a CE-CPLP. É importante que nós, empresários brasileiros, entendamos que o mundo não tem mais fronteira. Já há algum tempo. Não tem mais barreiras. Tudo que nós produzimos, nós podemos vender para qualquer país do mundo. E o exemplo principal disso é a China. Farid, há pouco mais de 15 anos, nós íamos na China, primeiro com medo. Ninguém falava nada. Ninguém sabia uma palavra de chinês ou de qualquer outro idioma que eles falam centenas. Mas também medo de negociar, medo de comprar e não receber, ou medo de vender e não ser recebido. Hoje, nós sabemos que a China usou o mundo para crescer. Eu já estive algumas vezes na China, já estive em diversas zonas francas. Eles têm mais de 800 áreas de livre comércio, onde o governo chinês abriu para que o chinês pudesse, vamos chamar, invadir o mundo com as suas bugigangas. Hoje, você compra produtos com a mesma qualidade que é produzido na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, nos países que têm tradição de vender produtos com qualidade. É evidente que tudo isso que nós falamos, eles passaram por isso. E todos os produtos... Hoje não existe um país no mundo, uma cidadezinha no mundo, pode ser aqui, no interior do Acre, no interior de São Paulo, na menor cidade que tenha, ou do Ceará ou do Rio Grande do Sul, que você não encontre um produto chinês. Então, é importante que nós possamos, Farid, unidos, não é nos transformarmos numa China, porque o Brasil tem tradição de produzir bons produtos, tem credibilidade de entrega de produtos. O que nós precisamos é treinar os nossos empresários, dar confiança aos empresários e ter apoio do Estado. O BNDES, o governo que nós elegemos, mudou o país. Hoje nós não temos já mais empresas escolhidas para serem empresas que pegam todos os recursos do BNDES, do Banco do Brasil e vão para o mundo inteiro, mas nós estamos falando de 20, 30 empresas.
O governo brasileiro quer hoje milhares de empresas exportando. Nós temos capacidade de fazer isso. Então, falando dos países de língua portuguesa, nós temos 9 países, e só falando de Brasil e Portugal, abrindo as portas para os países da África, Moçambique, Guiné-Bissau. Nós temos 9 países que importam tudo do mundo inteiro. E nós não estamos chegando lá. Então, é muito importante que os empresários que estão nos ouvindo entendam que do outro lado da rua é o mundo. Do outro lado de São Paulo é o mundo. Do outro lado de um fabricante de calçados que está aí em Franca, que exporta para o Brasil inteiro e que tudo que ele produz ele vende, ele pode multiplicar essa indústria, essa produção e vender para o mundo inteiro, que ele não vai ter mercadoria suficiente para fazer isso. Então, é importante que nós façamos com que nós, os empresários brasileiros, enxerguemos o mundo do outro lado, seja do Atlântico, ou seja do Pacífico. Vamos falar um pouquinho da América Latina, daqui da América do Sul. Nós temos o mundo inteiro ansioso, não só para comprar soja, milho, algodão, açúcar, mas produtos industrializados que agreguem valor. Isso é que é importante. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Hoje já é o maior. Não é mais os Estados Unidos. Nós somos o maior produtor de soja, nós somos o maior produtor de milho, nós somos o maior produtor de algodão, Sim. de cana-de-açúcar, que não agrega valor, Farid. Nós temos que fabricar produtos que sejam com produtos agrícolas, mas que tenham valor agregado. Pergunta quantas toneladas de soja nós temos que vender para comprar um iPhone. Quantas toneladas? Um iPhone, que nós ainda não conseguimos fabricar no Brasil, com toda aquela publicidade que foi feita dos coreanos de fabricar no Brasil os telefones. Monta-se em Manaus, na Zona Franca de Manaus, com todos os produtos importados de outros países. O Brasil precisa montar no Brasil, fabricando no Brasil. E aí eu falava um pouco da AICO. A AICO é a Organização das Câmaras de Comércio da América Latina, dos países ibero-americanos. Reúne todos os países, do Chile até chegar no México, mais Brasil e Portugal e Andorra. Nós temos 26 países e 26 câmaras de comércio, Farid e Carlos, porque temos 2 Carlos, o Luiz Carlos e o Carlos aqui na minha frente, que nós podemos interagir com esses parceiros nossos, tanto da CSPLP, dos países de língua portuguesa, quanto com os países da África. Eu não sei se foi esse ano ainda, mas no final do ano passado, eu fiz uma palestra ou foi em Santiago do Chile, ou foi em Bogotá, comentando o seguinte: como as nossas pequenas empresas não se juntam umas com as outras, tipo empresas que estão no Uruguai, no Paraguai, e que hoje no Uruguai, no Paraguai já tem muitas empresas brasileiras, mas as pequenas empresas não produzem algo no Uruguai, ou no Paraguai, ou na Argentina, outras produzem no Rio Grande do Sul ou no Paraná e formam pequenas empresas com produtos multinacionais. Eu fiz um estudo e fiz uma apresentação dessa na nossa reunião da AICO, porque não foi o Banco Ibero, o BID, que fez um levantamento e mostra a diferença de como as empresas na Europa se juntam, porque a gente, quando fala na Europa, acha que tudo é uma coisa só. Não é. Você tem Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, não sei o quê, que eram países até ontem, né, totalmente isolados. E que hoje as empresas entram
de um país no outro, cada uma fabrica determinado produto. Estou falando de pequenas empresas. Não estamos falando de empresas que fabricam aviões. Estamos falando de pequenas empresas. E que o Brasil e nem a América Latina faz isso. Então, tem muitas oportunidades, grandes oportunidades, para que a gente possa fazer com que o Brasil se torne um país líder em exportação de pequena e média empresa e não só de produtos agrícolas. E, rapidamente, para mim encerrar, eu tinha 5 ou 10 minutos, eu queria falar também que a CACB faz parte da maior entidade de câmaras de comércio do mundo. Chama-se ICC, International Chamber of Commerce. Reúne as câmaras de comércio de 212 países há mais de 100 anos. E o Brasil e a CACB têm um diretor, o nosso diretor que representa a CACB no conselho do ICC, é o nosso presidente, diretor da Associação Comercial de Maceió, de Alagoas, Sérgio Papini, que nos representa no ICC. E o ano passado, só para mim concluir, pela primeira vez, o Brasil sediou o evento que reúne todas as câmaras de comércio do mundo pela primeira vez no Rio de Janeiro. Reunimos em torno de 115 países, com mais de 1.200 participantes de todos esses países. E fizemos um grande evento no Rio de Janeiro, que nós ganhamos depois de disputar com diversas cidades de diversos países, como a Argentina, como Colômbia, como Estados Unidos e como o Canadá. E o Brasil e a CACB ganhou com o Rio de Janeiro. Então, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo da FACESP, que nós possamos nos juntar, chamar aqui a Apex, que até ontem a Apex existia para atender grandes empresas e dava uma fachada das pequenas empresas. Eu já participei de diversos eventos da Apex em diversos lugares do mundo, mas hoje a Apex, e é o que tem dito o ministro Paulo Guedes, ela está voltada também para pequenas e médias empresas, para poder nos ajudar a chegar no comércio exterior. Rapidamente, era isso que eu queria colocar para os senhores. Eu estou à disposição do Farid, do Luiz Carlos e do Carlos, ou de qualquer um outro companheiro que possa e que a gente possa responder ou colocar mais qualquer outra informação a vocês. Muito obrigado. Desculpa se passei do tempo combinado. Tudo bem, meu querido amigo. Fico muito contente, muito feliz de você nos prestigiar. Você que é o nosso grande general, que cuida das nossas associações comerciais. Então, eu te agradeço de coração a sua participação. Eu sei que você viajou hoje de Brasília para o Acre. Tem uma hora exata que eu cheguei aqui, para chegar no horário. Para estar presente conosco. Muito obrigado, Jorge. Agora eu vou deixá-los mais à vontade. Eu vou chamar o Luiz Carlos Ferreira de Oliveira, que é nosso assessor especial de comércio exterior na FACESP, para dar sequência como moderador e dar sequência ao nosso trabalho junto ao Carlo Barbieri e o restante do webinar. Muito obrigado. Luiz? Obrigado, Farid. Primeiro, agradecer a confiança investida em mim aqui. E eu não vou tomar muito tempo de vocês, só pela conversa e pelas palavras do Jorge, nosso amigo aí, em 15 minutos, 14 minutos que ele falou, a gente já aprendeu bastante. Então, eu já proponho aqui, antes de passar a palavra para o Barbieri, da gente programar uma webinar com ele, para ele ficar o tempo todo falando e contando essa história e tudo que ele tem de bagagem, que eu acho que vai ser muito proveitoso para todos que estão assistindo aqui e os que virão posteriormente. Tá? Agradeço toda a confiança de vocês
e a honra de estar acompanhado por grandes, né, grandes homens aí de conhecimento futuro. E passo a palavra já para o nosso colega Carlo Barbieri, para passar a experiência dele e entrar no assunto nosso dos Estados Unidos. Barbieri, é com você aí. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Jorge. Uma lição de vida, mais que uma lição de negócios. Parabéns, obrigado. Realmente foi muito ilustrativo isso. Eu acho que as perguntas já começam a chegar para você aí, depois a gente vai repassar as perguntas. Bom, antes de dar um início, eu queria realmente parabenizar e agradecer à FACESP pela iniciativa e a escolha dos temas. Aquilo que o Farid disse no início é muito significativo. Teve um senhor aí que andou até detido um tempo, mas que ele falou que nunca antes na história do Brasil, independentemente de qualquer juízo de valor, eu diria que nunca antes na história do comércio brasileiro, ou do ensinamento sobre como desenvolver o comércio do Brasil, nós tivemos um webinar com 718 pessoas inscritas, como nós temos hoje. É um marco que se deve à felicidade da FACESP na escolha do tema e da organização, ao apoio do Invest São Paulo. Quero aproveitar e agradecer a equipe da Oxford que tem colaborado com a preparação dos dados para esses eventos anteriores e o de hoje. Nós vamos começar aqui dando a palavra ao Manny. O Manny Mencia é o diretor executivo da Enterprise Florida, que seguramente é a entidade que todos nós vamos tratar ou trabalhar com ela na medida em que nós queiramos recursos ou apoio aqui na Flórida para desenvolver o seu negócio. Ele está falando em inglês, mas está legendado em português. Hello, I'm Manny Mencia. I'm the Senior Vice President for International Trade and Business Development at Enterprise Florida. Enterprise Florida is the official economic development organization of the state of Florida. We're responsible for promoting investment into our state, promoting foreign trade, and also for marketing our state to the entire world. I believe the state of Florida provides a tremendous opportunity for Brazilian companies to expand their business in the United States. Brazil is Florida's largest trading partner in the entire world, and it's also our third largest supplier. Brazilian exporters sell more than $5.2 billion worth of products and services in our state. That was the 2019 figure. I believe that that number will probably decrease something in 2020 due to the COVID-19 crisis. But I believe the potential for Brazilian exports in the future is excellent. Florida, I believe, presents opportunities to Brazilian companies in many different ways. Number one, as a market. Florida is one of the largest markets in the world. If Florida were an independent nation, it would be the 17th largest economy in the world. It has a $1.1 trillion economy, and it's a highly diversified economy. Oftentimes, people think of Florida as mostly tourism and agriculture, but the fact is the Florida economy relies not only on those traditional industries, but also on one of the largest high technology sectors in the United States. We have the third largest concentration of high-tech companies in the nation. We have a large base of manufacturers, 19,000 plus that manufacture products here in our state. And we also have one of the largest trading centers, one of the largest export-import industries in the nation, over 80,000 international companies. And in addition to that, one of the largest and most diversified and specialized professional service centers in the United States. Our host for this webinar, Oxford, is one of the excellent companies, service providers that you can take advantage of if you do business in this state. The population of Florida is 21 million plus, but that doesn't tell the whole story. Florida
receives about 125 million tourists every year into our state. If you are selling, so that means if you're selling in Florida, you're selling not only to a large and wealthy population of 21.5 million, but you're also selling to 125 million visitors that come into our state. By the way, the per capita income of the state of Florida is over $50,000 a year, so it's an affluent state. So as a market, Florida presents excellent opportunities to Brazilian exporters. In addition to that, we're an ideal distribution center for the rest of the United States for Brazilian companies. We are the gateway and the business center for Latin America. We do more business in this state with the nations of Latin America and the Caribbean than any other state in our country. So what that means essentially is you have a huge concentration in Florida of companies that specialized in doing business in Latin America. Hundreds, even thousands of importers and distributors who specialize in helping Latin American products enter into the United States, are able to help them present their products, are able to help them distribute their products in the most effective ways to reach the consumer markets of the United States throughout the country. And of course, as you well know, the United States is the largest economy in the world and also the largest importer in the entire world. So there are great opportunities. Finally, the state is also an ideal location to establish an operation, not only for distribution in the United States, but also to distribute your products to other parts of the world. Florida has one of the greatest connectivities of any states in the United States or any country in the world, as a matter of fact. Florida counts with 14 deep water ports, including 5 of the largest in the Southeast. Our ports have more routes to Latin America than any ports in the country. We also have a systems of international airports, which is excellent. For example, Miami International Airport manages over 80% of the entire air cargo between Latin America and the United States. And it's also a transshipment point for billions of dollars of Latin American products that come into our airport and then go on to other parts of the world. So also look at Florida as an ideal distribution center to the rest of the world. I think as important, even more important, is the fact that Florida has an excellent business climate. We have a government that is pro-business, that makes it easy for foreign companies and domestic companies to work here. We are a very welcoming environment for foreign investors. In fact, approximately 20 to 25% of the population of Florida speaks a second language, and many of them, about 20% of Floridians, were either born in another country or are first-generation people from another country. So we have millions of people in our state who speak foreign languages and do business. There is an excellent Brazil infrastructure already existing in Florida. There are actually thousands of small and large Brazilian businesses already established in our state. You know, it includes large companies like Embraer, Gerdau, Bauducco, Banco do Brasil, Itaú, but also thousands of small businesses. So you don't have to really be a large business to do business here. In fact, Florida is one of the best locations in the world, according to many populations, for small businesses to grow and thrive, particularly small technology business. There is a great base of support in Florida for Brazilian companies.
We have organizations like Enterprise Florida, our World Trade Centers. Apex of Brazil also have a very large presence in Florida. In fact, the U.S. headquarters for Apex is based here in Miami. A full-service large consulate that is here to support you. Several Brazilian chambers of commerce. I believe we have 5 Brazilian American chambers of commerce in the key metro areas of the state of Florida. And then, as I said, thousands of Brazilian companies and professional service providers, Oxford Group being a perfect example, that are here, that know how to do business in the United States and that can provide guidance for you. In fact, very recently, 2 of the most important business publications in the United States, CEO Magazine and Area Development, both ranked the state of Florida as the 2nd best state in the United States for business. Florida has low taxes. Florida has an ease, makes it very easy for a business. You can actually set up a company in Florida in approximately 48 hours, although I would recommend that you do planning and approach it as foreign investors should. So we welcome you. We welcome business from Brazil. We want to see more Brazilian companies sell their products and be successful in the United States through the state of Florida. Thank you, and I wish you a very successful seminar. Bom, pessoal, vocês viram novamente a Flórida dando boas-vindas a vocês, né? A todos os empresários brasileiros. Nós tivemos no primeiro dia o secretário de Comércio aqui, falando também a população brasileira. E agora, hoje, nós tivemos a chance de, depois da magnífica aula master do nosso querido Jorge, há uma explicação muito clara, muito aberta por parte do Manny Mencia, que há mais de 20 anos dirige essa instituição, para nos comentar um pouco sobre quão bem-vindos são aqueles que querem desenvolver os negócios, exportando para a Flórida, baseando seus negócios aqui, abrindo a sua internacionalização a partir da Flórida. O tema de hoje não é sobre exportação, a exportação foi a semana passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como obter recursos para o seu negócio na Flórida. Eu me lembro, quando estudei economia no Brasil, quando eu estudei na Getúlio Vargas também, quando fiz cursos em Harvard, na Universidade de Chicago, que a primeira coisa que se aprende é que se há uma coisa que não vale para o sistema financeiro, é pensarmos em termos de que o diretor financeiro, ou aquele que vai gerir o nosso sistema financeiro, ele tem que ser um expert em Excel. Excel é um instrumento, cash flow é importante, mas, na verdade, quando nós falamos de obter recursos para desenvolver a nossa empresa, nós estamos falando em criatividade, nós estamos falando em saber o que nós queremos e como nós vamos conseguir. Em geral, alguns diretores financeiros, entre os quais eu até me enquadrei durante muito tempo, é mais ou menos que nem homem, né? É o menos criativo que nós temos na nossa atividade. Porque nós homens, por exemplo, se vocês olharem no guarda-roupa da maioria dos empresários, acho que o Luiz Carlos, o Jorge, o Farid, todos concordam com isso, se não tiver um paletó azul, ele vai ser preto. Se não for preto, ele vai ser cinza, certo? E se não fosse a Hermès nos salvar com algumas gravatas um pouco mais simpáticas para dizer que a gente mudou de roupa, nós seríamos assim, um tipo assim, meio estranho para a comunidade, porque parecíamos estar todos de uniforme, né? As finanças, mutatis mutandis, é a mesma coisa. A gente não pode seguir apenas a gravata para modificar o status. Finanças é basicamente criatividade, e a gente poder desenvolver um plano completo de negócios, mas saber essa quantidade de recursos enormes, como é que nós vamos conseguir? Eu me lembro ainda, quando morava no Brasil, dirigia
durante um tempo, presidi uma empresa chamada Osmico Trading, e saímos do último lugar para o segundo lugar na exportação de produtos siderúrgicos. E nesta fase primeira, eu recebi como sócio um cidadão da Suíça, que era da CMC, que era uma empresa grande aqui nos Estados Unidos, talvez a maior no campo, e ele me deu 2 lições que eu mantive até hoje. Primeiro, ele falava, olha, a gente tem que economizar no que pode e gastar no que precisa. E eu lhe perguntei à época, vamos, vocês vão mandar um diretor aqui, nós temos 50%, vocês têm 50% da empresa? Ele falou, não. O expatriado é o custo maior que a gente tem na empresa, porque nós vamos para um país que a gente não conhece. Até o meu diretor aprender como é que leva a criança para a escola, ele já perdeu 2 anos e eu joguei 2 anos de salário fora. Ele dava isso como exemplo de desperdício. Mas ele falava uma outra coisa importante. Ele dizia que uma frase muito usada aqui em Boca, pelos nossos companheiros judeus, eles dizem o seguinte, cada centavo poupado é um centavo ganho. Ora, os Estados Unidos é o país da alavancagem, como nós vimos na outra apresentação sobre finanças, em que você transforma um investimento único em 3 investimentos, cada um agregando valor para você chegar numa rentabilidade tão significativamente. De uma forma tão significativa, passando, às vezes, a obter 10%, 11% ao ano de valorização patrimonial com o mesmo dinheiro. Ora, é muita ilusão se a gente quiser apenas pensar em buscar recursos para a nossa empresa dentro do nosso cash. Nós temos que buscar a melhor forma de obter esses recursos, certo? E levando em conta o nosso negócio. Vejam, senhores, o Farid, que é um mascate, é um homem do mercado, sabe disso. Quando você tem no supermercado um produto, e se eu tenho que estabelecer o valor e como é que você vai pagar por esse produto, você vai considerar 2 fatores. O markup, ou seja, qual é a velocidade, o lucro que esse produto deixa nos cofres do supermercado, e, em segundo lugar, o turnover, ou seja, quantas vezes esse produto vai gerar dentro do seu mês de utilidade. E, em base a isso, o senhor vai estabelecer o quê? O que importa para nós em termos de cash, certo? Esse dinheiro que eu estou investindo, eu posso colocar no meu capital, eu posso obter crédito do meu fornecedor, eu posso conseguir no banco, enfim, qual que vai me dar o melhor retorno. Então, quando os senhores vêm para a Flórida, logicamente, ou para os Estados Unidos, a primeira coisa que os senhores vão fazer é estabelecer um plano de negócios. Nesse plano de negócios, os senhores vão fazer um cash flow para que esse negócio dê certo até, pelo menos, completar o seu 3º ou 5º ano, idealmente. Desta maneira, o que vai acontecer? Vocês têm que saber quanto de capital próprio os senhores têm, quanto os senhores podem transferir de crédito no Brasil, que é uma forma que a gente tem muito recomendado ao cliente. Em geral, nós temos um bom crédito no Brasil, as empresas são, digamos assim, respeitadas pelo sistema financeiro, mas muitas vezes nós não sabemos como transferir esse crédito para ser utilizado aqui nos Estados Unidos de tal maneira a ajudar a alavancar o seu negócio. Então, dentro desse plano de negócio que vocês fizeram, aí vocês vão poder buscar tanto apoios locais, de empresários locais, como apoio dos órgãos públicos. Por que eu destaquei um pouco a parte do capital próprio? O capital próprio é a forma pela qual nós vamos demonstrar para aqueles que estão aqui qual é a credibilidade que nós temos no nosso próprio negócio. Certo? Ou seja, quando eu faço uma análise para nossos clientes que vão investir em EB5, a primeira coisa que eu uso como referência é saber, bom, quanto este investidor está colocando no dinheiro dele no negócio para saber se ele acredita no negócio dele. Porque se ele não acredita no negócio dele, evidentemente, ele já vai ter um crédito negativo, não adianta nem analisar. Bom, em segundo lugar, quanto de capital ele vai transferir do Brasil? Ele é uma pessoa jurídica no Brasil estável, segura. Como bem colocou o Jorge, não se precisa ter uma grande empresa para se pensar em comércio exterior. Eu coloquei para vocês com muita clareza, e agora o Manning destacou com muito mais propriedade, que
a exportação, por exemplo, é uma mercadoria que é talhada para pequena e média empresa, muito mais que para grande empresa. 93% da exportação da Flórida é feito por pequena empresa e média empresa. Ora, então, muitas vezes, os senhores têm esse crédito no Brasil, mas, de alguma forma, ele não está disponível aqui porque ninguém o conhece. Então, transferir esse crédito para cá é um ato de inteligência que os senhores precisam utilizar, porque os dois somados vão dar a sua referência aqui nos Estados Unidos de quanto os senhores acreditam no seu negócio. Aí nós vamos passar para um outro ponto importante nessa parte de crédito, que é a seguinte. Bom, nós temos uma realidade diferente no Brasil do que nos Estados Unidos. No Brasil, se o seu capital da empresa é grande, se os senhores têm um grande depósito bancário, seguramente os senhores vão poder considerar essa empresa como saudável e o banco vai lhe dar um certo crédito. Nos Estados Unidos, a pessoa jurídica ela não precisa ter um grande capital, porque em nada vai valorizar o seu negócio vocês poderem ter uma empresa com $1 milhão ou $5 mil, dá na mesma. O nosso sistema creditício não está baseado nisso. As LLCs, que são as empresas que provavelmente vocês vão abrir, que é a mais operacional, ela tem uma característica. Quem dá crédito para a sua empresa baseia-se na credibilidade do sócio. É o crédito do sócio que vai transmitir para a pessoa jurídica a sua capacidade de alavancagem e de obtenção de recursos. Ora, esta evolução do crédito pessoal nos Estados Unidos, ao longo dos últimos tempos, mas particularmente depois daquela explosão terrível que houve no mercado nos anos de 2008, em função da inadimplência generalizada que surgiu particularmente no setor imobiliário, essa evolução foi muito marcante. Eu me lembro que eu tinha um cartão de crédito, um Amex na época, em que eu saí de 0 a platino apenas porque não trazia nenhum pagamento. Não importa se o pagamento fosse de $1 ou se não houvesse pagamento, importa que eu não atrasei. Hoje, o crédito é baseado em alguns pontos básicos que eu destaco aí para os senhores, porque eles são essenciais na constituição de um crédito nos Estados Unidos. A pontualidade nas contas, que era o antigo critério, tem lá o seu valor. Hoje em dia, vale 35% do total do seu crédito. Uma das pessoas que nos ouve aqui hoje, o Richard Chances, durante muito tempo ministrou aqui na Flórida como é que se melhora o crédito pessoal. E uma das coisas que ele sempre ensinava, e num livro também do Abel, que é um colega nosso aqui da Oxford, escreveu recentemente como que as empresas estrangeiras devem planejar suas finanças nos Estados Unidos, é que, claro, ela tem que pagar suas contas em dia. Ela deve pagar o saldo devedor. Mas, mais importante que isso, é não usar muitas linhas de crédito, ou não usar a linha de crédito mais do que 30%. Toda vez que você usa a sua linha de crédito em mais de 30%, ao contrário do que era antes, você perde pontos, você perde credibilidade, você tem um valor que vai de 850, que é o máximo, até às vezes menos de 500, apenas por uma distração de você usar a sua linha de crédito integralmente, o que não acontecia antes. Isso mudou completamente. O outro ponto relevante que eu destaco para os senhores é o tempo que o senhor está operando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tempo vale. Então, logo os senhores comecem alguma atividade aqui, estabeleçam um programa para obter mais crédito. Porque esse histórico, não é estotórico, não, é o histórico de crédito, vale 15% do total da sua credibilidade nesse país. Se um crédito novo é aberto, o senhor pode ganhar ou perder 10%, dependendo o quanto que os senhores estão usando da sua linha de crédito. Enfim, a constituição ou a construção do seu crédito nos Estados Unidos é fundamental na obtenção dos recursos para os senhores diminuírem a quantidade de dinheiro necessária para poderem terem os seus negócios com sucesso aqui no país. Então, uma vez estabelecido isso, como é que eu vou fazer? Eu vou buscar dinheiro para o meu capital de giro, para a minha produção, para os meus serviços, para minhas despesas básicas e até para minhas exportações. Cada uma destas
5 áreas principais, com todas as derivadas que a gente pode ter, tem uma forma diferente da gente usar o crédito local. Veja os senhores que dentro do seu planejamento, os senhores vão ter, logicamente, o início do negócio, o planejamento, a criação da empresa, o estabelecimento dos seus canais de venda, distribuição, fabricação, e aí vocês vão entrar na atividade produtiva. No momento que vocês têm isso em execução, já todas essas linhas necessárias para cada uma delas devem estar, de alguma maneira, planejadas, certo? E aí os senhores vão ver que esse aqui é um país maravilhoso, porque o Jorge destacou muito bem que, nessa nova gestão do Brasil, nós não temos aqueles campeões de recursos, que ele chamava outro nome, mas, na verdade, eram os campeões de corrupção e obtenção de favores indevidos do Estado, em que os entes aqui nos Estados Unidos, eles não dão dinheiro para ninguém. Não existe a figura de doação, existe a figura de garantia, tanto a nível federal como estadual, e até os condados e cidades são parte disso. Então, é importantíssimo que a gente, quando vier para cá, procure estabelecer uma forma de estruturar o seu plano, sabendo o que é que cada um desses entes poderá oferecer aos senhores. Porque, no final das contas, se os senhores, no seu plano geral, vão gastar $100 mil, por exemplo, os senhores vão ter que saber, bom, desses $100 mil, o que eu preciso do meu e o que eu posso obter no mercado. O que é que eu posso conseguir que seja garantido por algum ente público, que vai desde eu gostaria muito de citar aí a Enterprise Florida como um dos grandes organismos disso, dessa parte, em que a própria Enterprise vai poder dar aos senhores uma infinidade de opções. O senhor pode me ter terrenos, o senhor pode me ter terrenos para pagar de volta, que vai poder usar 99 anos e no final devolver ao Estado o terreno na sua terceira geração lá. O senhor pode obter descontos no consumo de energia elétrica, o senhor pode obter, de alguma forma, o financiamento para o seu negócio, descontos de impostos e uma série de outras coisas. Até ontem eu estava ouvindo um seminário aí muito bem organizado pelo governo da Flórida e o consulado americano em São Paulo, em que esses pontos eram destacados, mas que, ao final das contas, então a quantidade, os Estados Unidos tem mais ou menos 2.300 formas de ajudar, como eu disse no primeiro dia, as empresas para se estabelecerem aí. Se os senhores vão exportar, por exemplo, a Enterprise Florida vai lhe dar a oportunidade de, primeiro, ter um programa de Golden Key, em que, já está grande aí no desenho, os senhores vão ter acesso organizados e apoiados pelo Estado em cada um dos países em que o senhor pretende exportar o seu produto sem outros. Os senhores vão poder ter o apoio para a participação em todas as feiras. Os senhores vão ter até o seu marketing, incluindo o seu website, pago em mais de 90% pela Enterprise Florida. E aí eu poderia ocupar o tempo dos senhores o resto da tarde para dizer a quantidade de possibilidades que os senhores têm. Do que depende isso? Então, vai depender dos senhores, em vez de gastarem $100 mil usando estas vantagens, os senhores vão gastar, de repente, $10 mil de dinheiro e o resto são recursos obtidos através das diferentes formas de ação que os senhores vão poder utilizar. Nessa transparência que eu estou deixando aí, os senhores vão receber o vídeo por gentil cortesia da Federação das Associações Comerciais depois, e terão tudo isso detalhado. Os senhores vão ver, bom, quanto de crédito tributário eu vou poder ter? Quanto da minha folha de pagamento, dependendo do tipo da empresa, o Estado vai dar para mim? Há casos de uma grande indústria aeroespacial brasileira, que eu não posso dizer o nome, que se instalou aqui na Flórida, e que, de repente, ela teve 50% da sua folha paga durante 2 anos pelos entes públicos. Ora, quanto vale isso em termos de dinheiro? Para nós, que somos empresários, tanto faz se o dinheiro entra no caixa ou se ele não sai do caixa. O resultado final é o mesmo. O que importa é nós procurarmos obter de que maneira nós vamos dispor desses recursos que as diferentes instituições do país estão dispostas a nos oferecer para podermos
desenvolver o nosso negócio. Vamos passar a um novo exemplo que eu quero entrar um pouquinho com os senhores. O Small Business Administration. Veja o senhor que o SBA é uma entidade que ela garante o crédito dos senhores. Para os senhores terem ideia, agora, durante a pandemia, o SBA deu mais ou menos quase 2 trilhões de dólares à pequena e média empresa para superar seu negócio. Eu não quero comparar com o Brasil, que são economias diferentes. Os Estados Unidos tem uma folga de caixa muito maior, é um país que já era desenvolvido, nesses últimos anos se desenvolveu mais ainda, mas vejam os senhores em termos de SBA. Os senhores preparando um bom plano de negócios, com todas as suas demonstrações financeiras, os senhores vão ter a garantia do governo federal americano para até 75% dos valores que os senhores precisam para desenvolver esse negócio. Claro que não é um dinheiro dado aleatoriamente, em função do relacionamento político que o senhor tenha com o partido no poder, ou ou daquele político simpático que lhe ajuda que o senhor ajudou nas eleições. É uma questão técnica. Vocês vão preparar uma demonstração financeira da sua necessidade e financiam os seus negócios. Ora, este valor, o governo federal vai lhe assegurar até 75% deles, que vai ser garantido pelo governo federal junto à instituição financeira privada. Então, quem vai dar o crédito não é o governo federal, é o banco. O banco vai analisar de uma maneira muito mais confortável, porque ele sabe que 3/4 partes desse empréstimo estará garantido de alguma forma pelo governo federal. Mas aí vocês têm duas vantagens. Primeiro, uma linha de crédito que 75% seja dado pelo governo federal seguramente vai sair mais barata. Segundo, os senhores vão ter a imobilização de garantias, ou colateral, como se diz, é muito menor para obter essa linha de crédito. Vocês vão só disponibilizar 1/4 do valor através da sua empresa. E, a partir daí, o senhor tem uma série de outras vantagens que eu destaco, por exemplo, duas aqui. Bancos e cooperativas de crédito, que estão sempre ávidos de dar empréstimo e ajudar as empresas. E 2, o que a gente chama de lender match, que é o seguinte: os senhores, de acordo com o seu negócio, da necessidade que os senhores têm de matéria-prima ou de qualquer outro produto para a sua loja, para a sua fábrica, além do dinheiro em si, os senhores podem conseguir que o SBA garanta aos senhores o fornecimento desse produto para a sua empresa. Então, se eu vou comprar qualquer produto da empresa A, e essa empresa, esse faturamento dela para vocês é importante para ela e é fundamental para o meu sucesso, e eu não tenho dinheiro para pagar, em vez de eu pegar um dinheiro para pagá-lo, se o que ele quer é segurança, e aí ele vai usar qualquer sistema creditício para se capitalizar, o SBA pode garantir esse valor, de tal maneira que eu, mais uma vez, volto àquela colocação inicial. É muito mais fácil eu obter formas de não pedir dinheiro, mas conseguir o que eu preciso, do que propriamente sair pagando, às vezes, juros extraordinários por uma necessidade que eu preciso financeiramente, mas que eu não preciso do dinheiro, eu preciso da matéria-prima, eu preciso de alguém que me ajude a pagar a folha, eu preciso ter menos custos nos impostos que incidem sobre o terreno ou sobre a fábrica, eu preciso ter um financiamento para a construção da fábrica a um juro subsidiado. Então, é essa forma que eu acredito que é um pouco diferente daqui que nós temos no Brasil, que a gente pode buscar aqui na Flórida. A primeira vez eu estava citando um exemplo que eu faço questão de repetir. Como é que funciona o quadro aqui? Eu me reunia com o anterior governador, agora mais ou menos com uma frequência um pouco menor, mas da mesma forma, a cada 3 meses. O que é que acontecia na reunião com o Rick Scott? Ele sempre nos perguntava 2 coisas. O que é que eu posso fazer para as suas empresas ganharem mais dinheiro? Não as minhas, as dos meus clientes, lógico. E segundo, o que eu posso fazer para eles gerarem mais emprego? Acabaram as perguntas. Não tinha aquela terceira, né? Como é que você vai me ajudar na próxima eleição? Isso não existia. O que eu levava ao governador? Uma lista do que o Estado estava me atrapalhando, que eu gostaria que ele não atrapalhasse, e uma lista do que o Estado podia ajudar, que eu precisava de um apoio para qualquer um desses itens aí que eu, ano passado, mencionei aos senhores.
A reunião levava 15 minutos, eu deixava os dados com ele, ele me trazia o relatório, quase que uma prestação de contas do que havia sido solicitado na reunião anterior, dizendo tudo que ele já tinha resolvido. E a partir daí a gente ia para a casa dele, jantávamos alegremente, e eu pegava um avião no dia seguinte de Tallahassee aqui para o sul da Flórida. Olha, esta forma de governar que o Manny Mencia dizia durante a apresentação dele, extremamente friendly, amistosa. O Estado está aqui para ajudar. Ele não está nem para tomar, nem para atrapalhar e nem de buscar recursos para manter uma máquina administrativa ineficiente. Ele está aqui para realmente ajudar. Se os senhores entrarem nos programas do SBA, os senhores vão ver que a quantidade de fundos que existe, formas de participação, é imensa. E leve em conta que a pequena empresa aqui, que está no small aí, pode chegar até 500 empregados. Então, é um conceito um pouco diferente do Brasil em termos de grandiosidade. Mas, da mesma forma que o Sebrae no Brasil, eles atentam principalmente para a pequena empresa, porque a pequena empresa é que gera emprego, que dá estabilidade à economia, e o mais importante politicamente é o que gera a classe média. A classe média que dá estabilidade a qualquer país, e a preservação da classe média vem da pequena e média empresa. Então, essa visão política dentro da área econômica é que vai fazer com que os órgãos públicos trabalhem com todo o afinco. Eu destaco só mais 2 pontos, porque falta 3 minutos para acabar o nosso tempo e eu quero cumprir o tempo assim em cima. Há uma série de incentivos especiais para inovações de pequenas empresas, startups, como a gente chama no Brasil, aqui também, né? Mas que valia a pena para os senhores levarem em consideração. Esse programa de transferência de tecnologia é muito bem-vindo. Eu destacaria 2 grandes goals da administração na Flórida. Empresas que vêm aos Estados Unidos estabelecer a sua plataforma de internacionalização a partir da Flórida, e segundo, as empresas que venham trazer novas tecnologias e conhecimento para os Estados Unidos. Eu não vou entrar hoje na parte de como obter vistos de imigração, porque o próximo seminário será só sobre imigração. Então, eu vou deixar esse ponto, que é importante para a próxima vez. Farid, Luiz Carlos, eu sou como uma pessoa que não sou suíço, mas adoro a pontualidade. Terminei exatamente às 5 horas, sem nenhum demande, encurtando o que for preciso para poder dar tempo de a gente responder algumas perguntas, assegurando aos participantes que todas as perguntas que não foram respondidas ou serão, a pedido da FACESP, endereçadas diretamente aos senhores, para que não fique nenhum ponto em aberto. Bom, vamos pensar algumas perguntas, que não vai dar tempo de responder todas. Temos uma aqui do Cris Gomes, perguntando se é normal que se venha a dar garantia em forma de imóveis. Nos Estados Unidos, imóvel dificilmente é usado como colateral. Por que razão? Todo imóvel nos Estados Unidos, o todo sempre, por favor, entendo que é uma expressão forte, quase verdadeira, a maioria dos imóveis tem sempre um mortgage. Por que tem um mortgage? Porque o mortgage é a maneira pela qual você paga menos imposto. Porque os juros que você paga do mortgage, você está deixando de pagar o imposto. Então, e o second mortgage, que seria a garantia do imóvel, uma segunda garantia sobre o imóvel, não garante muita coisa. Então, eu lhe antecipo que não é normal que no empréstimo aqui se use o imóvel como garantia, né? Próxima pergunta aí. Bom, uma pergunta aqui: como é que eu faço a transferência de capital das minhas garantias para os Estados Unidos? Bom, a garantia é feita através do sistema bancário. Hoje seria um pouco complexo de explicar tudo, mas normalmente o seu banco no Brasil vai abrir uma carta de crédito stand-by em base ao seu hábito de negócio com eles, e nós vamos aqui, nós ou qualquer outro consultor, desenvolver um processo de utilizar essa garantia colateral para obter a linha de crédito dentro do seu plano de trabalho. Aí vem outra pergunta: se os fundos de crédito americanos estabelecidos na Flórida podem operar para os brasileiros? Sem dúvida.
Se há um país flexível na forma de aplicação dos seus recursos, na forma de administração dos seus negócios, é os Estados Unidos. Aqui, até a sucessão é de livre-arbítrio, né? Você não é obrigado a deixar 50% para a esposa, nem 25% para os filhos, e etc. Aqui, 100% das opções, tanto gerenciais como de impostos, etc., cabe à pessoa decidir, certo? Tem uma outra pergunta, acho que vai ser a última por causa da hora, que é sobre um fabricante de telhas no interior do Paraná. Eu lhe digo o seguinte, telhas é um produto que sempre falta nos Estados Unidos. Prepare-se para ser competitivo e para ser tecnicamente aprovado. Tecnicamente aprovado porque cada estado, e às vezes cada região, tem uma regulamentação própria. No meu estado, por exemplo, eu moro aqui na Flórida, nós somos premiados com uma certa regularidade com o furacão. Então, todas as telhas têm que ser feitas de uma maneira a cumprir as exigências do estado, do condado, com relação a isso. Por outro lado, estão surgindo novas telhas interessantes. Lembre-se que a telha aqui não é para evitar que a água entre na casa, isso era apenas decorativo e para proteção do sistema interno. Agora tem surgido telhas que servem como uma espécie de um captador de energia para casa. Em vez de vocês terem aqueles painéis solares, você tem telhas solares. Então, mas, logicamente, é uma inovação ainda. Nós estamos vendo agora até um cliente que quer exportar um navio de telha para cá e provavelmente vai ser bem sucedido porque há carência da fabricação de telha, não há fabricação propriamente de telha local. Elas vinham basicamente da Venezuela até um tempo atrás. Não é um país que está assim morrendo de capacidade produtiva hoje em dia, então há muito espaço para a entrada de telhas de outros países, mas são quantidades que muitas vezes, como falou o Jorge também, é importante usar de repente um consórcio para preencher até talvez um navio, porque aí você vai ter um custo de frete competitivo. Doutor Luiz Carlos, não precisa fazer careta, eu sei que minha hora está acabada. Eu quero deixar de novo meus agradecimentos, devolver a palavra para vocês e me comprometer, como sempre, a que não haverá pergunta não respondida. Parabenizar o Jorge pela excelente apresentação, essa história do comércio da empresa brasileira, o Farid por esse convite, novamente parabenizo a Federação das Associações Comerciais por essa iniciativa. Ninguém teria 718 inscritos num evento como esse, se não fosse a dedicação da FACESP, o apoio do Invest São Paulo e o desenvolvimento de toda essa gestão aí feita pelo Dr. Luiz Carlos, que realmente é quem trabalha atrás dos bastidores com o nosso pessoal aqui da Oxford para obter sucesso nesse evento. Obrigado a todos aí. Bom, Carlos, é um prazer, não careta nenhuma. Podia ficar aqui até amanhã, depois ouvindo. Eu acho que todos gostariam de ouvir mais um pouco, porque cada palavra é um aprendizado, né? E agradecer também ao Jorge as palavras passadas a nós aqui, que é só ensino, né? Não são palavras, é tudo ensino, né? E só passar umas coisinhas para vocês. Convidá-los já para o dia 13/8, a nossa próxima, que o tema é vistos para os Estados Unidos, possibilidade e desafios, que o Barbieri vai passar todos os itens para nós, né? Reforçar o convite ao Jorge para programarmos uma webinar para ele ter 1 hora, ou 1h10, ou 1h30, ou 2, ou o tempo que ele for, o tempo que ele quiser para falar e passar toda a experiência que nós vamos aprender muito com isso. E agora eu conversei com o Carlos antes de começar essa webinar um pouquinho, e a gente vai pegar um pouquinho o Farid de surpresa, e a gente tem um convite para fazer. Nós remanejamos algumas webinars que nós temos programadas, e seria interessante para todos aqui, Farid, no dia 20/8, que a próxima é a nossa do visto, no dia 20/8, daqui 15 dias, se tiver de acordo com a sua agenda, a gente está convidando para ter uma webinar com você, para colocar a sua experiência de mascate do comércio exterior, que assim vai ser 1 hora que a gente vai aprender mais do que 30 anos de estudo. Se você aceitar, eu sei que está pego de surpresa, se não der tempo dia 20, a gente remaneja alguma coisa e passa para outra data, mas eu sei, é de surpresa, você não está sabendo que a gente está nesse convite aqui, foi eu e o Carlos que combinamos, mas acho que todos vão gostar, porque pelo seu desempenho, sua carreira até hoje aqui, no comércio exterior. Então, é isso que eu tinha que dizer, agradecer a presença de todos, e passo o Farid para encerrar
esse webinar. Obrigado. Eu sei que o Farid vai encerrar, mas eu queria agradecer a vocês antes do Farid, do Farid encerrar, desculpa. Primeiro, cumprimentá-los. Muito importante todas as informações que nós ouvimos aqui, Carlos. Principalmente as informações do governo da Flórida. Eu já estive algumas vezes, já estive com os empresários da América Latina. Temos uma Câmara de Comércio muito forte que funciona em Miami. Tem um argentino americano que mora aí, que tem uma atuação muito grande, amigo do prefeito de Miami, já esteve conosco em Lisboa, num evento da CSPLP, e com diversos empresários, principalmente descendentes da América Latina, mas não só descendentes, também alguns americanos. E acho importante, Farid, que nós não percamos essas informações para que os nossos empresários entendam a diferença de como obter crédito num país como os Estados Unidos e como obter crédito no Brasil. É muito importante essas informações. Eu quero dizer que tenho sobrinhos, amigos que se instalaram na Flórida, que criaram negócios e que estão muito satisfeitos aí. É evidente que são coisas diferentes, são tradições diferentes, culturas diferentes, e nós falamos muito mais em exportar e também agora em se estabelecer aí. Foi isso que eu entendi. Então, queria, sem me prolongar, agradecer a vocês todos, Farid, e dizer da alegria de poder ter participado nessa tarde e ter aprendido com vocês muita coisa que eu fiquei bastante satisfeito. Muito obrigado a vocês. Jorge, o prazer de você estar conosco é muito grande. Muito obrigado pela sua presença. Você sabe quanto eu gosto de você, você sabe quanto eu te respeito. E você é uma pessoa muito especial. E principalmente que temos um laço de amizade familiar muito importante. E isso me faz sentir muito feliz. Eu queria agradecer a todos. Eu queria só dar a vocês uma notícia de última hora. A Lei Bertaioli, que é a PLP 9/2020, foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai dar fôlego às micro e pequenas empresas aqui do país. O Bertaioli esteve conosco aqui semana passada e ele me passou essa informação para poder transmitir a vocês. Gente, eu não vou agradecer a ninguém hoje, porque o tempo já se foi, se esvaiu, mas agradeço a todos os que participaram. Fico muito feliz de que, mais uma vez, esse nosso evento foi de muito sucesso e nós vamos aproveitar a presença do Jorge Teixeira Pinheiro conosco e vamos programar eventos também junto à CACB. Eu acho que a nossa FACESP é uma entidade séria, forte, e a CACB é muito mais forte ainda, porque ela engloba o Brasil inteiro. Então, nós temos que levar o nosso conhecimento. Eu vou pensar, Luiz Carlos, sobre essa história do mascate do comércio exterior. Me dá um tempinho para pensar, mas são histórias que eu vivi. Eu não vou fazer nada, eu não sou... Eu gosto de contar aquilo que eu passei. E o que eu passei são coisas muito interessantes, são aventuras até, mas hoje não é o dia, tá bom? Então, agradeço a todos, muito obrigado, uma boa noite, até quinta-feira novamente. Obrigado, Carlos, também. Tchau. A alegria foi minha. Tchau, então.